eu sempre tive, né, como base da minha carreira, princípios, né? A parte de integridade, a parte de valores mesmo, de forma inegociável. Então, quando eu penso minha carreira, minha trajetória, enfim, desde o começo, antes de entrar, né, nessa esfera de organizações mais corporativa, foi sempre baseada muito em valores e integridade de uma forma não negociável. Interessante que eu comecei a trabalhar assim na padaria do meu avô, que é um português imigrante. Então foi meu primeiro trabalho e poxa, tenho um orgulho enorme de ter aprendido ali muita coisa, de entrar numa Kombi 3 da manhã entregando pães, né, em hotéis, enfim. Então foi uma escola muito interessante ali de trabalhar com ele, que não teve estudo, né, mas conseguiu construir uma vida muito bacana no Brasil, vindo com 13 anos num navio, sem, sabe, nenhum suporte, sem nenhum familiar no Brasil, fugindo de guerra. Então tenho um respeito enorme aí para ele, aí está com 87 anos ainda, com muita saúde aí, Bacana. brigando, né, nesse momento como todos nós. Então, assim, isso foi uma minha porta de entrada para o trabalho, e aí depois eu comecei a peregrinar um pouco dentro do meio jurídico, em escritórios tributaristas, sempre procurando estágio, né, procuradoria, né, de defesa pública, então ia para presídio escolher ali depoimento, né, daqueles acusados, né, presos que não tinham advogado, então o Estado, obviamente, provém essa defesa de uma maneira dativa. Então eu ia colher essas provas para trazer procurador, depois eu mudei, fui para promotoria, né, pensando realmente conhecer as diferentes áreas do direito para que eu pudesse realmente seguir. E aí eu entrei no quarto ano da faculdade, no programa de trainee, né, no grupo Tetra Laval, e aí comecei a trabalhar um pouco nesse front ali, né, de mais organizacional, mas eu imaginava que eu fosse ter, né, uma possibilidade de passar todo um programa de trainee, mas de alguma maneira eu acabei numa empresa do grupo Adelaval, né, que tem a Tetra Pak e a Adelaval, e na área de recursos humanos de uma forma imediata. Então, concomitante ao programa de trainee, eu já fui, né, eles me identificaram, tinha um sueco na época também muito interessante, e eles me falaram, não, você tem perfil de recursos humanos, e aí pintou essa oportunidade em paralelo na Adelaval, e eu assumi, então era naquele tempo ali, 99, por aí, de fazer folha de pagamento na mão, né, benefícios totalmente na mão mesmo, não era nem planilha naquele tempo, enfim. Então eu consegui ter uma formação generalista, né, foi uma escola muito grande para mim em recursos humanos, de entender desde a parte sindical, chão de fábrica, era metalurgia, né? É uma empresa muito interessante que faz quando a gente imagina uma fazenda, a porteira para dentro dela avó, a porteira para fora seria a Tetra Pak, né, nessa cadeia Sim. de produção do leite. Então foi uma experiência riquíssima. E aí eu fiquei 6 anos nessa empresa e poderia ter ficado muito mais tempo quando pintou, né, na realidade, o convite da Scholle, que era a Scholle Corp, uma empresa vindo aqui para o Brasil, e foi muito interessante, uma empresa americana, né, começando a operação, e aí uma conexão com um profissional, né, que eu assim, tenho um relacionamento muito grande, que é o Antônio Carvalho, que eu já conheci na Delaval, ele também de Unilever, um executivo com uma passagem muito robusta por grandes organizações, e aí ele me indicou, ele tinha ido para a Show, ele fez essa indicação, e por isso a gente vê a importância também do networking, né? E de sempre deixar bons relacionamentos. E aí a minha carreira começou na Chole, foi uma carreira de 15 anos, né? 6 anos e meio no Brasil, então, e o restante, né, 7,5, quase 8 anos nos Estados Unidos. Mas foi muito interessante que foi, assim, eu tive a chance de começar a área de recursos humanos. Então, uma empresa muito interessante, com valores também muito sólidos, né? Naquele tempo, 5 divisões, né? A packaging era a maior delas, mas a parte de real estate, a parte química, né? A parte automarine também, e, enfim, e a parte de equipamentos, né? Que era atrelada à parte de packaging. Então, foi uma escola muito grande de entender, né, a operação no Brasil, de conseguir realmente encorpar, né, a operação, tornar o hub Latam, e aí assumir a parte de capital humano Latam. Foi quando eu recebi o convite de mudar, né, para os Estados Unidos, com a minha família naquele tempo. Eu estava me casando ali com a Lígia, né, minha esposa, e aí naquele momento a gente ainda segurou um pouquinho para conseguir casar, né? Logo tivemos o primeiro filho ainda aqui no Brasil,
E aí nós mudamos para Chicago, né, para minha primeira posição global. E aí eu comecei a viver aí literalmente nos quatro cantos do mundo, né? Foram quase 8 anos de intenso trabalho com diferentes culturas, base Chicago, né? Mas sempre muito forte, trabalhando Europa, trabalhando Ásia, Oceania, né? Austrália muito forte, também Brasil, né? Continuando Argentina, enfim, Colômbia, mais recentemente o Chile, né? Antes, quando a Scholle decidiu abrir, né? A Scholle IPN já tinha tido um merger que eu vou explicar. E aí, enfim, tive a oportunidade fantástica de viver essas culturas, pô, assim, que me ensinaram muito, né? O quanto que a gente não conhece, né? O quanto a gente tem que rotular menos culturas, né? Nós temos diferentes percepções, comportamentos, perfis dentro das mesmas culturas. Você tem uma possibilidade de tendenciar comportamento, mas não de rotular, né? Seja Brasil, seja Estados Unidos, seja França, enfim, e por aí vai. E aí, para não me alongar muito, eu consegui chegar na posição de número 1 de capital humano em 2016, dessa organização, né? Também, enfim, devo bastante aí a executivos fantásticos como Roberto Booker, que foi o MD Latam, Scott Cameron, que foi o meu chefe, uma referência de capital humano nos Estados Unidos também, né? Baseado na Califórnia, foi meu mentor, né, de carreira. Então, quando ele se aposentou, eu tive a chance de assumir, né? E foi muito interessante que eu era latino, né, brasileiro, não com inglês, né, como obviamente o nativo, né, como vários pares meus nos Estados Unidos e até na Europa, e consegui chegar nessa posição e liderar capital humano global, né? Então foi uma experiência riquíssima de aprendizado. Enfim, aí obviamente nós tivemos um merger com uma empresa holandesa, a IPN, mas eu gostaria muito de voltar para o Brasil. E era muito difícil, né, na cadeira que eu tinha, de conseguir retornar para o Brasil, mas eu queria muito, a nossa filha nasceu em Chicago, a Maitê, e aí nós queríamos voltar, né, para o Brasil, foi quando pintou essa oportunidade dentro da própria Scholle IPN de voltar para a Capital Humano Latam barra negócios, né, para fazer uma conexão ali grande com o nosso MD, o Ademir Flaiani, também um executivo fantástico, de aprender e de poder, né, eventualmente vir a tocar negócio dentro da organização. E aí, enfim, isso durou muito pouco, nós tivemos uma nova mudança no board da empresa e nosso CEO, que se aposentado, né, para o board, ele voltou para a operação e ele tinha uma conexão muito grande comigo também, o Tom Bigford, e ele me ligou para eu voltar a ter a posição, né, de número 1 de capital humano do Brasil. Então, eu quero muito que você continue nessa área, é importante, vai ter que viajar mais do Brasil, são viagens longas, né? Mas eu acabei fazendo isso por 2 anos até pintar o convite do United Health aqui no Brasil, e eu considerei como um chamado, né? Assim, quando eu conhecia a companhia, os valores, né, da companhia, a missão, né, que é incrível. Então, em trabalhar na saúde, né, podendo melhorar a saúde do nosso Brasil, é algo que, na hora, me fez realmente não pensar, apesar de todo o respeito e gratidão, né, pela Scholle IPN, fiz todo um processo de comunicação global, e me despedindo e agradecendo, era muito conexo com todas as operações aí pelo globo, e fiz isso com um mês, né, e aí iniciei automaticamente em outubro de 2019 com o HG. Então, hoje eu respondo pela área de capital humano do United Health, né, Group, aqui no Brasil. Nós somos a sexta maior empresa do mundo, o maior grupo de saúde do mundo. Eu comento isso porque o Brasil é o segundo maior mercado desta empresa, né? Temos cerca de 39 mil colaboradores diretos no Brasil, mais um número muito grande de pessoas, né, jurídicas, aí, de médicos, enfim, profissionais de outras áreas também, e também em terceiros. Então, nosso ecossistema é um ecossistema muito, muito complexo, né, e realmente os diferentes estados, né, e regiões aí do nosso lindo Brasil. Mas então, pô, eu começo dizendo até assim, um profundo respeito aos profissionais de saúde. Nós conversamos até um pouquinho na semana passada, nessa linha, assim, um profundo respeito e reconhecimento à resiliência, à dedicação, à força desses profissionais, assim, numa pandemia sem precedentes, né, para a nossa geração. Então, eu gostaria até, por respeito, de começar a nossa sessão aí, realmente exercendo esse reconhecimento. Mas falando um pouco do Ricardo, é interessante, assim, eu sou
eu sou de São Paulo, né, Campinas, São Paulo, minha família é metade São Paulo, metade Campinas aqui, mas eu tive o privilégio, hoje eu enxergo dessa maneira, né, de viver em vários estados diferentes do Brasil em virtude do trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava em um banco holandês, né, o ABN, Enroll, né, no Brasil, ainda no começo das operações e tal. Então nós tivemos a chance de morar em vários estados, eu, meu irmão, né, que é um pouco mais novo aí, minha mãe, meu pai, e foi muito interessante que, assim, essa vivência em diferentes estados do Brasil me proporcionou uma percepção, né, das diferentes culturas que nós temos dentro da mesma cultura Brasil, né, e hábitos do sul, sudeste, enfim, nordeste de uma maneira diferente, e eu encontrei até, assim, uma forma de conseguir me familiarizar, me socializar melhor, né, nesses diferentes estados jogando futebol. Então, o futebol fez parte da minha história, né, eu joguei toda a base até chegar, né, ali no nível pré-profissionalização. Então, o futebol foi uma grande escola de vida para mim também, me deu assim uma possibilidade, uma oportunidade de conviver com, né, diferentes classes, diferentes, enfim, personalidades, né, que me fizeram realmente aprender bastante, aprender, poxa, isso é bacana, dá certo, um pouco no storytelling, né, que eu acho que você faz super bem, mas de entender, poxa, isso é bacana, isso é um caso que, poxa, se eu conseguir pincelar um pouquinho desse tipo de comportamento, daquela atitude, eu posso, né, me tornar melhor, eu posso exercer melhor determinada coisa, e da mesma forma entender o que eu não deveria fazer, né, ou o que não dá certo, ou o que não é sustentável e tal. Então eu agradeço muito o futebol, acho que foi uma escola realmente de vida, que me deu uma base muito forte. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal, eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, e você acabou de acompanhar a história incrível do Ricardo Burgos. Ele é vice-presidente de capital humano da United Health, uma das maiores empresas do ramo de saúde do mundo. E agora a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a história do Ricardo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse o like nesse vídeo e principalmente compartilhasse esse conteúdo. Isso nos ajuda a crescer esse canal e levar cada vez mais para você e para outras pessoas esses insights incríveis que nós obtemos, como é o caso do Ricardo. Então vamos para o bate-papo? Você, pelo que você fala, né, até o quadro de integridade aí que está atrás de você mostra o quanto você vive os seus valores, né? Tem isso muito forte. Isso é muito bom, é que todas as pessoas deveriam fazer. Mas quando você vive os seus valores, obviamente você se depara com alguns desafios, né, que confrontam os seus valores ao longo da sua carreira. Qual foi o maior desafio que você teve que viver, né, que você teve que ter aquele choque de valores para seguir agora? Para onde que eu vou? Teve algum desafio, né, dessa magnitude ou tudo fluiu tranquilamente? Você nunca teve esse confronto entre a corporação ou o mercado, alguma coisa assim? Não, perfeito, pô, é uma pergunta muito boa, e acho que todos nós, né, que temos uma trajetória mais em organizações, ou seja, também no empreendedorismo, nós nos deparamos com momentos difíceis, né? E para mim, eu até comecei dizendo, né, minha frase de valores não negociáveis, eu confesso que eu não tive muitos dilemas ou confrontamentos assim cruciais na minha carreira, mas eu cheguei a ter algumas experiências nesse sentido. Eu reputo muito como um processo de amadurecimento pessoal e profissional, né? Muitas vezes a gente escolhe mudar de organizações para mudar de problema, né? Não enfrentar e adquirir competência, adquirir, né, até uma atitude diferente diante das coisas. E eu procurei nunca fazer isso. Eu procurei sempre fazer mudanças que eu conseguia enxergar, né, uma ascensão, uma oportunidade de aprendizado, obviamente sempre, né, em paralelo a um crescimento. Eu nunca fugi. Eu tive, né, para não fugir da pergunta, por um momento assim difícil até nos Estados Unidos, assim nós tivemos um merger, né, com uma empresa holandesa, a IPN também. A empresa cresceu bastante, duplicou de tamanho. Eu assumi a cadeira número 1 naquele momento, harmonizando culturas, né? E um processo muito difícil, até uma falta de química no board, né, da empresa, e eu entrava direto no board, sentia isso,
né, dos proprietários, uma empresa de capital fechado. Então, assim, era muito difícil os choques, né, que chegavam a tocar valores, por vezes, pela agressividade na necessidade de retorno, né, do financeiro e por aí vai. E eu poderia até ter crescido um pouquinho antes na minha carreira, né, se eu tivesse, de alguma maneira, compactuado ou não batido de frente com algumas premissas que, na minha visão, iriam causar um desequilíbrio para aquela relação trabalho-emprego, né, ou seja, de demandar demais das pessoas. E eu fui muito firme, muito forte ali naquele momento, assim, tentando trazer esse equilíbrio maior para essa equação, dizendo, olha, podemos trazer, né, esse retorno de investimento, mas não vai ser nesse pace, ou a gente vai ter que investir em pessoas, e foi muito interessante que ecoou muito forte, mas naquele momento eu senti que eu fui, de alguma maneira, percebido como pró-pessoas, não pró-business, e não era a forma como eu enxergo. Acho que tem que ser sustentável. Se não for bom para as pessoas, bom para aquela cultura organizacional a longo prazo, você pode dar retorno a curto prazo, mas aquilo vai te cobrar uma conta muito alta no médio e longo prazos, né? Então, aquele momento foi muito interessante que eu percebi. Até a minha promoção para a cadeira de número 1 demorou um pouquinho, eles tiveram um pouco de dúvida, mas no final eles entenderam, né? Entenderam o porquê do racional, até porque o plano se sustentou em 3 a 4, tivemos um turnover enorme nas regiões que esse programa foi implementado. E aí me escutaram na hora, me chamaram, você está certo, seu diagnóstico é correto, o pace vai ter que ser ajustado. Então, naquele momento, eu senti que realmente trabalhar, né, com valores e integridade não está aqui por acaso, né? Eu sempre procuro trazer isso de uma maneira muito forte. Os valores do HG começam com integridade, compaixão, relacionamento, né, inovação e performance. E só para finalizar, eu escolhi vir para o HG pelos valores e pela missão, né, que é contribuir, né, para que as pessoas vivam vidas mais saudáveis e o sistema de saúde funcione melhor para todos. Então, desculpa ter desviado um pouquinho agora, mas esse foi um confrontamento aí que eu poderia te dizer que eu tive e que não foi fácil, né, porque você poderia falar, poxa, se eu jogasse o jogo, fizesse o que o pessoal acha que vai dar certo, eu já assumo essa carreira, tenho essa promoção, pode ser que eu não tenha essa chance, né, de novo, mas eu procurei realmente fazer com que o valor e a integridade, né, a ética realmente na condução ali dos negócios da área de capital humano prevalecessem, mesmo que isso me custasse essa oportunidade, o que acabou não acontecendo, né? Muito bacana. Ricardo, o futebol foi algo que foi um divisor de águas, né? Esse até um ponto de inflexão ao aprendizado que você teve com o futebol e como isso te ajudou. Aí você foi para o direito e depois você foi para o capital humano, né? E o direito e o capital humano, apesar de serem de humanas, né, exigem competências diferentes, né? Para ser advogado, você precisa ser mais analítico e tentar ser o mais frio possível em relação à situação. E no capital humano, apesar de você também, né, ter que utilizar essa habilidade, muitas vezes você se conecta com a pessoa e você se deixa levar por essa questão mais emocional. O quanto a advocacia te ajudou e te deu suporte para essas posições de capital humano que você assumiu posterior à advocacia? Muito, viu, pô? A gente que fez, né, os profissionais tiveram a oportunidade de fazer direito exercendo ou não de uma maneira direta, sempre dizem que esse é um conhecimento, uma faculdade que todos deveriam fazer. Acho que você passa a ter noções ali, né, de respeito e limites muito interessantes, né, que valem para a convivência social, né, valem para a carreira profissional. Então, foi assim, fundamental, né? No começo, obviamente, o aspecto técnico, né, de estudar a parte trabalhista, a parte previdenciária, tributária, enfim, trazem, assim, uma parte importante para o trabalho de capital humano, né? Aquele trabalho, eu não gosto de utilizar o termo estratégico e transacional, eu vejo que existe parte da estratégia em todas as áreas de capital humano, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, sindical, é extremamente estratégico, né? Não é uma parte transacional, você tem que exercer bem. E o direito me trouxe, né, bastante elementos ali para conseguir realmente navegar, entender um pouco da dinâmica, saber me comportar, saber ligar, né, com a liderança da empresa, e sempre nessa ótica do equilíbrio, né, do que é bom para a empresa, o que é bom para os colaboradores,
de alguma maneira isso é sustentável, né? As pessoas trabalhando de uma maneira feliz, isso não preciso nem dizer aqui, né? Tendem a performar muito melhor, a dar muito mais resultado, quando elas se sentem parte, né, conexas, né, a uma missão, né, aos valores da empresa, vão exercer aquilo de uma maneira melhor, independente do segmento de atuação da empresa. Então, eu posso te garantir que foi muito importante nesse início, e também que o direito ele traz um aspecto relacional interessante, né? Você tem a questão do contraditório, você sempre tem ali visões diferentes sobre assuntos, né? E realmente respeitar esses ângulos de visão são muito importantes. Eu vejo até em alguns fundamentos de coaching, mentoring, né? De escutativa, tem uma conexão com psicologia interessante. Então, o direito foi realmente muito importante, né? Nesse caminho. Até eu imaginava naquele momento seguir a promotoria, né? Fazer justiça e tal, de uma forma um pouco mais efetiva, né? Via pública, né? Enfim, aí minha carreira acabou puxando para o lado corporativo, conforme eu compartilhei antes por aqui, mas sou muito grato ao direito, sempre procurei me manter, né, ativo, lendo artigos, né, revisitando alguns temas da universidade, então sou muito grato à oportunidade de ter feito, né, essa formação. Que bacana. Agora, mudar um pouquinho de assunto. Se o Ricardo não pudesse exercer a atividade que ele exerce hoje, o que ele faria? Olha, pô, uma pergunta complexa, né? Acho que todos nós temos aí fases na carreira que a gente pensa isso, né? Acho que todos nós profissionais, de alguma maneira, pensam, poxa, eu poderia ter seguido uma carreira empreendedora, eu poderia ter seguido uma carreira, enfim, docente, né? E por aí vai. Mas eu me vejo muito no esporte, sabe? Assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo futebol, dentro de campo e fora também. Eu acho que eu me vejo, sempre procurei estudar muito também comportamento humano no esporte, né? Enfim, eu acho que eu consigo me enxergar nessa esfera mais aí do esporte, porque eu vejo que ainda existe também um espaço muito grande de aliar, né? Por exemplo, no nosso contexto do Brasil, né? Uma experiência fantástica de jogadores incríveis, né? Que se tornam depois treinadores, agora com uma formação até mais forte aí, né, no mercado, junto com a Confederação Brasileira, mas e mesmo jornalistas esportivos também entrando, ou seja, acho que falta um pouquinho de gestão em todo esse celeuma futebol, né, grande. Então, se não fosse o que eu estou fazendo hoje, eu me veria realmente no esporte, em alguma administração profissional de um clube de futebol, por exemplo, né? Ricardo, não poderia deixar de falar da pandemia, né? Você está como responsável, né, por toda a parte de capital humano da United Health no meio de uma das maiores crises, né, que nós já vivemos nos últimos tempos, né? Não que as anteriores não tenham sido, mas que essa é diferente, né? A tecnologia é diferente. A gente vê que muitas vezes mesmo que evoluímos muito tecnologicamente, ainda falta alguma coisa. E lidar com o capital humano dentro de um processo como esse, ou seja, as pessoas já estão vivendo com medo pela pandemia e ainda tem esses profissionais que precisam estar ali lidando diretamente com o vírus. Como é que tem sido isso, lidar com as pessoas, né, dentro desse ambiente? Como é que continuar deixando ou manter o pessoal engajado, motivado frente a uma pandemia como essa? Não, uma pergunta muito pertinente, viu, Pô? Tem sido, eu comentei de uma forma superficial, mas uma experiência de vida mesmo, né? Assim, obviamente, eu vou levar alguns anos para compreender saúde como um segmento, dada a sua complexidade. Aprendido, assim, incrivelmente com profissionais fantásticos, né? Nós temos aí operações no Brasil inteiro, nós temos a Amil, né, na parte de seguros e o América Serviços Médicos, né, na parte de care delivery. Então, nós temos ambulatórios, temos resgate, temos home care, enfim, é uma operação muito complexa de saúde no Brasil, né? Pô, eu vejo assim, quando nós começamos a acompanhar a pandemia chegando no Brasil, né, nós temos operações na Europa. É interessante dizer isso, o HG ele é a 6ª maior empresa do mundo, mas ela não é uma empresa global. Ela é uma empresa em processo de globalização, ela é uma empresa internacional hoje.
ela não tem operações em muitos países, né? O Brasil é o segundo, mas nós temos também Portugal, né? A Rede Lusíadas, temos a Banmédica em Chile, Peru e Colômbia. Então eu comento isso porque nós começamos a perceber, né, a pandemia chegando em Portugal, na Europa Baixa, passando pelos Estados Unidos, onde obviamente a empresa é gigante, e descendo, né, aqui para a Latam. Então nós tivemos um pouquinho de tempo, né, de preparar, né, mas obviamente nunca o tempo ideal para uma pandemia, novamente sem precedentes. E naquele momento nós fizemos um comitê de crise, como várias empresas fizeram, né? Então, várias áreas, né, representadas, praticamente todas as áreas da empresa representadas, uma governança, reuniões diárias e sala de guerra, né, na sequência, ainda presencial naquele momento, né, lá em fevereiro e finalzinho de fevereiro, começo de março do ano passado. E aí, para responder a tua pergunta, eu fiz esse comentário naquele comitê, né? Eu falei, olha, nós realmente não sabemos o que nós vamos deparar, mas nós estamos no front, né? Então, nós vamos ter aí o melhor das pessoas, né, na entrega dos nossos valores e também as maiores oportunidades que as pessoas têm de se desenvolver, né? Que, obviamente, né, a mídia, tudo ali, assim, um terror e tal. E a gente, naquele momento, tinha que saber, de alguma maneira, nos desassociarmos de todo aquele celeuma, aquele barulho e criar protocolos de atendimento, criar, literalmente, fluxos de trabalho interessantes, pensar na questão de transporte, de logística para minimizar o máximo deslocamento, obviamente colocar, né, quase 7 mil colaboradores em trabalho remoto em 2 semanas, né, não era uma prática o HG no Brasil, nós tínhamos pouquíssimas posições trabalhando no teletrabalho, né, no home office ou no home-based, e fizemos isso acontecer num prazo de tempo inacreditável, assim, trabalho de TI, trabalho de operações espetacular, a parte de IHS, né, saúde, segurança e meio ambiente, então, um trabalho colaborativo e cross-functional na empresa que foi inacreditável. Então, para te responder, assim, a gente tem visto ao longo, né, hoje, agora, dia 13 de janeiro, quando a gente olha um pouquinho, né, para esses meses aí, a gente caminha para um ano, né, de pandemia, uma entrega incrível, sabe? Seres humanos, assim, com uma devoção ao que fazem, né, ao juramento que fizeram na parte médica, enfermeiros, nossa, técnicos, né, a parte de todo o ecossistema de um hospital, né? Não é só o médico ou o enfermeiro, né? Você tem psiquiatra, você tem, enfim, toda uma série de profissões ali muito importantes, né? Fisioterapeutas, como não mencioná-los, né? Mas toda a parte de manutenção, recepção, né, de um hospital, dos ambulatórios, motoristas de resgate, enfim, tem sido realmente o pessoal do home care, né, que vai na casa dos colaboradores, dos clientes e colaboradores também, né, o HG. Então tem sido realmente assim um privilégio poder trabalhar com pessoas tão dedicadas, e eu com certeza posso estender esse tipo de reconhecimento e de aprendizado a todos os colaboradores do SUS, né, de outras empresas também da saúde suplementar. Então realmente tem sido incrível, incrível. E depois eu vou fazer um comentário no final aí, mas de pedir realmente respeito, né, a esses colaboradores. A sociedade precisa entender isso. Nós temos aí colaboradores profissionais cansados, né, pelo Brasil, e quando a gente vê essa aglomeração, né, no momento próximo de uma vacinação, realmente é muito triste, né, porque a gente sabe que isso vai afetar, como tem afetado, o movimento de pronto-socorro, movimento de internação, né, e por aí vai. Certeza. Ricardo, já encaminhando para o final aqui, se você tivesse que dar uma dica de carreira para o Ricardo lá no início, lá quando ele começou a carreira dele, depois de ter passado por toda essa sua experiência, que dica seria essa? Poxa, eu vejo assim, a gente conversa muito também, né, com jovens aí iniciando a carreira também, com profissionais com mais experiência, e eu vejo que de alguma maneira, assim, manter sempre aberto ao aprendizado, né, eu acho que é um ponto muito importante, procurar propósito, eu acho que trabalhar com um propósito que você se identifica é algo fantástico, né, porque o trabalho ele tem que ser um meio de vida, né, a gente tem que realmente ter prazer de fazer o que a gente faz, tem que, obviamente, fazer bem, né, nós estamos num mundo, uma competição muito grande, independente da área, né, do segmento,
nós temos que fazer bem o que nós nos propomos, né, a realizar. Então eu vejo realmente manter-se aberto ao aprendizado, né, diferente. Pode ser uma leitura física, pode ser internet, pode ser áudio, mas pode ser conversa, pode ser storytelling, como a gente está fazendo aqui. Eu procuro fazer isso muito também, entender diferentes biografias, perspectivas que me façam ampliar, né, os horizontes e ter realmente uma visão mais holística da vida e da carreira. Estamos todos numa jornada de aprendizado muito grande, né? Então, aprendizado acho que é muito forte. O segundo ponto é buscar realmente propósito, né? Você mesmo comentou, né, o caminho que você fez, a decisão, né, ao sair da Siemens aí, e são decisões arrojadas, mas que precisam ser tomadas em determinados momentos da carreira, né, porque isso nos coloca num cenário fora da zona de conforto, num cenário que a gente pode desenvolver realmente a carreira de uma melhor maneira, né, impactando, né, quem está ao nosso redor, enfim, seja empresa ou não, né? Então, o aprendizado e essa conexão com o propósito, eu acho que são pontos que valem para todos nós, né? Que bacana. Se você pudesse dar uma dica de um livro, uma série ou um filme que impactou sua carreira, que dica seria essa? Interessante, pô, eu vou utilizar vou até falar um pouquinho de uma leitura que eu finalizei há pouco, né, durante a pandemia, que eu achei muito interessante. Até tá aqui, ó, não foi nem combinado, mas tá aqui, né? Esse livro é do Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, né? Foi até uma indicação do meu líder nos Estados Unidos, né, o Ricardo Ruska, um profissional também de capital humano muito interessante. Ele passou essa dica até para que a gente conseguisse ter um momento de mindfulness, né, de realização na pandemia, para entender o que a gente precisa pensar de maneira rápida, mas também entender o que a gente precisa, de alguma forma, diminuir um pouco a velocidade, né? Foi muito interessante. Eu terminei, então está muito fresco essa leitura. Poderia também recomendar o Algoritmo da Vitória, né, que é um outro livro muito interessante, profissional que eu tive o prazer, né, José Salib Neto, de conhecer aí recentemente, muito interessante. E filme eu vou inovar um pouco aqui, viu, pô? Eu tive a chance de assistir com as minhas crianças e a minha esposa recente o filme Soul, né, da Disney. Foi muito interessante, que coloca assim em espectro a vida, né? É muito interessante. Então é bem novo, é um filme que está disponível aí também aqui no Brasil agora, mas um filme recente que me fez, sabe, pensar bem nessa virada de ano também, em tudo que a gente está vivendo, em conseguir contextualizar melhor a vida. Então fica um pouco essa dica para quem não assistiu, realmente assistir, que vale a pena com as crianças, enfim, não tem idade, né? É um filme muito atemporal aí. Mas realmente, dicas incríveis e valiosas. Ricardo, obrigado. Se quiser deixar um último recado aí para nossa audiência, fique à vontade para poder falar dar algum recado para nosso público. Agradeço muito a você, Paul. Não tivemos a chance de nos conhecermos aí pessoalmente, né? Mas pela oportunidade de compartilhar um pouco, de novo, sempre uma troca, a gente sempre aprende muito, né? Agradecer aí quem investiu tempo de nos acompanhar por aqui, ou ainda vai fazê-lo, né, no futuro, e realmente dizer, assim, de uma maneira muito forte, muito assertiva, que o momento ele é difícil, né? Nós pedimos muita cautela, estamos próximos de uma vacina, né? Como empresa de saúde defendemos muito esse processo, porque conhecemos, né, os detalhes e sabemos da importância dela, né, e também dizer que sairemos mais fortes, né, como seres humanos, como sociedade, como organizações, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Então fica uma mensagem sempre positiva, acredito muito nisso, na física quântica, de realmente sempre procurar, né, terminar de uma maneira positiva, porque a dificuldade é grande, mas a gente sabe que sairemos mais fortes de tudo isso. Obrigado, viu, Paul? Ricardo, obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, dedicar um tempo para a gente poder fazer esse programa em meio a uma pandemia, e a quantidade de atividades que você tem, realmente é algo que não tem palavras para agradecer. E eu quero também transmitir toda a minha admiração e todo o meu respeito por todos os profissionais da saúde, né? Passo esse recado espero que o pessoal da United Health assista. Eu tenho pessoal da saúde na família, minha esposa é enfermeira, minha cunhada é enfermeira, então esse pessoal que está no front, está vivendo isso, realmente eles merecem todo respeito e admiração, e que fica aqui registrado toda minha gratidão por todo esse trabalho que eles estão fazendo. Obrigado pelo seu tempo. Fantástico, pô, eu que agradeço. Um forte abraço.